Fala, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E bem, esse vídeo dá pra perceber, ele vai ser um pouco diferente dos outros vídeos desse canal, porque nele eu vou falar do primeiro jogo que eu lancei. Sim, isso mesmo, eu lancei um jogo. Como será que você adivinhou isso? E bem, assim, antes de eu explicar como foi que eu fiz o jogo, tudo, eu tenho que explicar o principal. Por que que eu fiz um jogo? Bem, acontece que tudo começou depois que eu me inscrevi numa Game Jam. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é uma Game Jam? Basicamente, uma Game Jam é um encontro de desenvolvedores de jogos para efeitos de planejamento, concepção e criação de um ou mais jogos dentro de um curto espaço de tempo, geralmente variando entre 24 e 72 horas. Os desenvolvedores de jogos são geralmente compostos de programadores, designers de jogos, artistas e outros em campos relacionados com o desenvolvimento do jogo. Sim, eu disse tudo isso na minha cabeça, eu não peguei nada do Wikipedia, confia. E bem, uma Game Jam é basicamente isso, um evento em que você tem que fazer um jogo dentro de um tempo estipulado, na maioria das vezes dentro de um tema estipulado. E bem, acontece que esse ano eu me inscrevi na Game Off 2023, que é do GitHub, e ela foi totalmente online e eu tive um mês para fazer meu jogo, começando do dia 1º de novembro e terminando no dia 1º de dezembro. E o tema da Game Off desse ano foi a palavra scale, tipo a palavra mesmo. E ela pode ser traduzida para várias coisas, como escala, escalar, pode ser também um acrônimo, alguma coisa assim. Você pode usar sua criatividade e tentar fazer o que der na telha, desde que siga as regras da Jam, obviamente. E bem, por causa desse tema eu fiquei coçando minha cabeça lá, pensando, né, como que eu poderia fazer um jogo com tema de escala? Até que me veio na cabeça a ideia mais básica, de scale, de tamanho mesmo, né? Já que na Godot, quando você vai mexer o tamanho de um objeto, aparece lá scale. Então eu pensei, por que não um jogo em que o personagem mexe com a escala dos objetos? E aí veio a minha brilhante ideia. E a ideia que eu tive foi baseada no Homem-Formiga da Marvel, que é um cara que tem um traje que diminui ele de tamanho. E no filme eu me lembrava que ele tinha uns discozinhos que ele arremessava nas coisas e toda vez que um disco acertava um objeto mudava ele de tamanho. O disco azul aumentava os objetos e o disco vermelho diminuía os objetos. Então eu pensei em fazer algo semelhante com isso, um personagem que atira um projétil que aumenta ou diminui o tamanho daquele objeto que foi atingido. Então, com a ideia pronta, era só pôr a mão na massa. Bem, para começar eu já entrei logo na Godot, que é o programa que eu uso para fazer meus jogos. Programa esse que eu amo de coração, porque ele é de graça, é leve, ele é muito bom, muito melhor que a Unity. Sim, eu e meus manos, nós todos odiamos a Unity. E já criei um novo projeto chamado Scaleman. Esperei o programa abrir, e então assim que o meu projeto carregou, eu fui lá na cena 2D e já criei um Character Body 2D, que é basicamente o nó que você usa para poder criar um personagem 2D que se move. Beleza, criei meu personagem, só que aí não tinha nada na tela, obviamente, porque isso era só a base. Então eu tive que ir lá, pus sprite, colisão e tudo mais. Pra quem não sabe, uma sprite é basicamente como se fosse uma folha com todos os quadros e frames do seu personagem para você poder animar ele, a textura do personagem 2D. Aí eu fui lá, arrumei uma coisa aqui, filtro, configuração, essas partes chatas de game design que ninguém fala. Bem, aí depois eu fui lá, comecei a selecionar sprite por sprite e eu quebrei a minha cabeça fazendo isso. Tipo, eu demorei muito, porque como dá pra ver, esse sprite frame ele é muito grande, ele tem muito detalhe. Eu demorei um bocadinho pra arrumar isso aí, porque eu tinha que separar sprite por sprite pra ir lá depois e fazer as animações do personagem. E aqui, meus amigos, eu entrei na parte que todo mundo treme na base, a programação. O interessante é que a Godot ela usa uma linguagem de programação própria da engine, que é a GDScript, que ela é bem fácil de se usar comparada com outras linguagens. Então, obviamente, vai ser bem fácil fazer esse projeto, não é mesmo? Não foi. Beleza, fui lá, criei um código para o meu personagem, ele já veio com algumas coisas já pré-programadas que eu selecionei, pus o programa para rodar pela primeira vez e... Pois é, acontece que o bonitão aqui acabou esquecendo de pôr colisão no jogo, né? Como é que o boneco vai colidir com o chão se não tem chão? Aí eu fui lá, pus a colisão e pus o jogo pra rodar de novo. E eu cheguei à conclusão de que o problema não era só a colisão. Aí beleza, eu fui lá, arrumei umas coisas. Eu cortei uma parte aqui desse vídeo, mas eu também pus um pouquinho do mapa, né? Fiz o tileset, colisãozinha, programação, pipipopopó. Deu certo, o boneco tava até animado. Sério, ele tava andando, olha como é que ele tá andando. Só que você não percebeu um probleminha, é que a animação dele de andar não para.
E bem, lá vai eu entrar no YouTube e ficar caçando um monte de vídeo de Godot 4 de como fazer o boneco andar bonitinho e parar de andar quando ele não tá andando. E bem, eu posso dizer que isso aqui, boa parte do meu jogo foi isso aí, ver tutorial e tentar replicar. Agora a gente chega numa parte um pouco mais interessante, que é a mecânica principal do jogo. A minha ideia nesse jogo, como eu disse, é que o jogador ia ter uma espécie de projétil que ele ia atirar alguns objetos, e esses objetos iam crescer ou diminuir dependendo do projétil que fosse disparado. E bem, aqui eu comecei a fazer isso. A minha ideia era fazer um projétil que quando acertasse uma caixa, a caixa crescesse. E sobre o projétil que diminui? Então, eu não cheguei a fazer ele, eu não consegui, não tive tempo. Por isso eu recorri a meios mais sábios que eu diria. Lá nas regras da Game Jam dizia que podia usar inteligências artificiais para poder fazer o jogo, então eu não fui bobo nem nada e aproveitei, né? E o ChatGPT foi de extrema ajuda nessa Game Jam pra mim, porque eu usei ela para poder fazer, sabe, o script da bala, o script da caixa, que é aumentar e tudo mais. Só que tinha um pequeno problema. O ChatGPT só tinha informações até 2021 e o programa que uso é Godot 4, que lançou em 2023. Então alguns dos códigos estavam desatualizados e isso me deu uma pequena dor de cabeça para corrigir. Mas mesmo assim eu consegui dar a volta por cima, a maioria das vezes. E aí eu fui lá e eu comecei a fazer script da bala, sprite, colisão, tudo mais. Obviamente, um tutorial da internet, tudo. Então eu peguei esses spritezinhos da bala que já tinham no sprite sheet e fui fazendo as coisas bonitinhas aí. Só que tinha algo que estava me incomodando nesse jogo. Toda vez que eu disparava o projétil e ele acertava a caixa crescia. Só que a caixa não crescia uma vez só. Ele crescia tipo 2, 3, 4 vezes. O tanto de vezes que você atirasse na caixa, ele crescia. E isso era um bug, não era pra isso acontecer. E eu tentei resolver isso de todas as formas possíveis. E eu não consegui. Nem o ChatGPT estava me ajudando nessa hora. Então eu simplesmente entrei no Discord da Godot. Fui lá e deixei uma questão na página de perguntas lá, perguntando uma ajuda de como que eu poderia resolver esse problema. E aí uns 2 ou 3 dias depois, eu esqueci disso. E bem, eu entrei no Discord de manhã um dia pra ver. E lá estava a resposta que eu tanto aguardava, do NetGazer. Esse cara aí me mandou uma mensagem com um código e explicando o que eu deveria fazer. Então fui lá, entrei na Godot e testei. O código funcionava perfeitamente. Sério, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que esse código estava funcionando. Porque esse negócio, se não funcionasse, se não desse certo e meu jogo ia ficar quebrado e não ia dar praticamente para jogar. E bem, ele me salvou. Meu herói não usa capa, ele usa Discord e ajuda os outros na Godot. E bem, jogo obviamente não é só programação e arte. Eu tinha que fazer o level design. Então eu comecei planejando a primeira fase, como vocês estão vendo aí no que eu fiz no Paint, de forma super profissional. Meu player basicamente ia ter que atirar numa caixinha para crescer ela e poder chegar no final da fase. Então já fui lá, arrumei a fase, tudo, fiz aí o level design, peguei essas terrinhas laranja aí que tinha num sprite pack aí que eu peguei tudo. Só que vocês vão perceber que no final do jogo tá tudo diferente porque eu mudei, porque eu achei muito feio esse layout de fase. Mas tá aí, ó, a ideia mais ou menos é isso aí. Só faltava agora eu criar o portal para passar de fase. Bem, agora no próximo take, acredito que vocês vão perceber que o jogo tá muito diferente. Isso porque eu passei uma boa parte do meu desenvolvimento sem gravar nada. Tipo, acho que eu fiquei uns 10 dias, uma semana, sei lá, sem gravar nada. Porque eu tava com muita preguiça e porque tipo, eu tava muito desesperado pra fazer o código, os negócios, tudo. Porque toda vez que eu arrumava um código, bugava alguma coisa, quebrava outra coisa dentro do jogo e virava um caos. Ou então eu desconfigurava um monte de coisa.
Ai, pegou fogo, galera. Ai, meu Deus, olha as bombas. Jesus amado, meu Deus do céu. E bem, aqui eu já tá fazendo a página já no menu dos controles do jogo, né? Para o jogador saber o que tem que fazer, tudo. Só que nessa hora eu tomei um susto. Porque tava tudo bonitinho lá, Tile 7. Quando eu fui ver, tudo bugado. O Tile 7 não foi. Simplesmente apagou o Tile 7. E a fase foi pro saco, cara. Eu fiquei desesperado nessa hora. Eu fiquei maluco. Era a segunda vez que isso tinha acontecido. Só que dessa vez não consegui resolver. Então eu tentei fazer de tudo para poder consertar esse erro, cara. Senão no meu projeto metade dele teria ido pro saco. Então a minha melhor escolha foi pegar e fechar a Godot, já que ele não tinha salvado os meus 2 últimos minutos de ação. Dessa forma, tudo que eu fiz teria sido apagado e esse erro corrigido. Só que ainda fiquei mesmo assim, eu fiquei numa tensão danada. Quando eu abri a Godot, eu fui lá, abri meu projeto e esperei. Tava de boa, o projeto tinha voltado normal. E dá até pra ver a fase nova como é que ela tava, toda bonitinha. Aí nessa hora que eu tive uma ideia, que era basicamente naquele menu que ensina o jogador a pegar os controles do jogo, eu decidi fazer com que ele fosse interativo, então você pudesse testar os controles do jogo ali mesmo para ver como é que ele funciona. Isso aí é uma ideia que ninguém pensa, olha, nem mesmo a Rockstar. E aí depois essa parte final foi só, sabe, organizar o jogo, pôr os créditos, ver o que tava faltando, tudo. Processo de finalização de jogo e refinamento geral. E por fim, eu fui lá e enviei o meu jogo para Game Off. E bem, aqui está a página do meu jogo. Você vai entrar, vai estar aqui, Game Off, meu joguinho no navegador aqui embaixo, sobre o que ele é, né? Comentários, para quem quiser comentar. E tem esse sobre que eu escrevi. Basicamente diz, você era um cientista que criou um traje capaz de reduzir o tamanho do seu usuário. Agora, do tamanho de um inseto, você vai ter que resolver alguns desafios pelo caminho, usando sua armadura, usando sua arma de Scale. Isso aqui é um acrônimo com um nome muito grande, comicamente grande. Eu não vou falar o que é, que eu não lembro. Nesse jogo de 3 níveis, feito para Game of 2023, esse é o meu primeiro jogo. Espero que você goste. Tem algumas informações a mais aqui, caso você queira ver. Publicado 4 dias atrás. Lançado, HTML5, autor, feito com Godot. Para jogar, só você vir aqui, rodar jogo. E aí, talvez bugue, talvez não bugue, talvez consiga jogar, não sei. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Bem, devido a alguns problemas técnicos e alguns bugs que estão rolando na versão de navegador, eu vou rodar ele direto pela Godot. O primeiro botão que você vai encontrar é o botão de jogar, mas antes de começar o jogo, eu quero mostrar essas outras opções aqui. Primeiramente, a opção de créditos. Abrindo os créditos, você vai perceber aqui que tem aqui, feito por Jolin para Game of 2023, e os assets usados, que são todos esses aqui embaixo aqui. E os assets são basicamente artes, música, coisas que eu peguei na internet, fontes de texto, que eu peguei na internet de graça, que as pessoas disponibilizam para você poder usar no seu jogo. E como eu não queria perder muito tempo fazendo minhas artes, fazendo tileset, que é uma coisa que demora, eu já fui pegando direto algumas coisas que eu já tinha baixado no meu computador e dei os devidos créditos para os desenvolvedores desses assets. Clicando no botão de voltar para o menu principal, controles. Aqui tem a página de controles. Você consegue mover o seu bonequinho, então você consegue aprender como usar o jogo. Daqui tem isso aí, uma coisa que eu achei muito da hora. Você consegue ver a física do jogo, como é que ele é, tudo mais. Vou tentar fazer um parkourzinho aqui. Pronto, você consegue tirar. Isso é interessante, aqui tem os comandos aqui, ó. A move para a esquerda, D para a direita, espaço pula, W também pula, eu não coloquei aqui, mas W também pula. R começa a reiniciar o nível, mas como isso aqui não é um nível de jogo principal, não tem como fazer isso. ESC pausa o jogo e o botão esquerdo do mouse, você apertar ele atira. Aqui tem o botão Quit, que se você apertar, ele sai do jogo. Botão da Godot, como dá pra ver. Se você estiver no navegador jogando, ele vai
bugar, o jogo vai travar, você vai ter que dar um ESC e dar um F5 para você poder jogar, porque esse jogo foi pensado para você baixar no computador. Só que como eu disponibilizei ele para ser jogado em navegador, acontece que rola esse bugzinho. Então é só não apertar, só dar um ESC lá quando você quiser sair do jogo. Vou abrir aquele de novo para vocês verem, vou fazer a gameplay aqui agora. Jogar. Começa nessa fase aqui, né? Tem uma caixa na sua frente. Você tem duas lesmas aqui em cima aqui. Você vai tirar. E se você tentar pular, fazer um parkour aqui pra cima, você não consegue porque tá muito alto. Então o que você vai ter que fazer? Você vai empurrar a caixa. Cresce a caixa. Sobe. Consegue matar as lesmas. Se você encostar nelas, elas te dão dano. Tem uma outra caixa. Você pode crescer ela, empurrar. E entrar nesse portal. A minha ideia era que aquele portal ali tivesse uma certa partícula, um efeito especial saindo dela, só que eu não consegui fazer isso. E bem, temos uma outra caixa maior aqui, outro inimigo aqui. Eu já vou mostrar o ataque, como é que funciona o inimigo. Você quer ver? É igual o Mario, você encosta, você toma dano. Se eu encostar mais uma vez, eu morro. Eu morri. E agora, se você apertar a letra R do seu teclado, você reinicia o jogo, você reinicia a fase. Isso aqui foi por causa do que eu não conseguia fazer uma tela de game over, porque você morresse aparecesse um botão de sair, voltar para o menu principal e reiniciar, mas não consegui fazer isso. Então vamos só. Bem, vindo aqui, você vê que tem uns espinhos, se eu cair nesses espinhos eu morro. Então R de novo. Vamos lá. Bem, tá vendo que tá spawnando umas caixas aqui. Eu queria fazer uma textura para esse spawner, tipo uma partícula de portal saindo aqui para mostrar que tá saindo caixa. E se você perceber essa caixa de madeira, toda vez que ela cai aqui, ela quebra nos espinhos. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ter o timing perfeito de atirar. Aí toma cuidado para nenhuma caixa te acertar, esse é outro bug que eu quero resolver. Esse postezinho tá aqui, você encosta nele. Passou para a última fase do jogo. Bem, a gente tá aqui, tem uma caixa diferente, você atira nela, ela não faz nada. Então você empurra ela e ela cai no espinho. E bem, você percebe logo de cara que tem uma caixa igual essa que ela não quebra no espinho. Então você já associa tudo e percebe que dá pra fazer plataformas com essa caixa. Já que ela é de metal, ela não quebra. Você pular pra cá. Faço parkourzinho. Atira nele. Uma coisa, se você atirar na lesma, ela não cresce, tá? Eu esqueci de mostrar, mas ela não cresce. Essa caixa um pouquinho maior aqui também não cresce. Você sobe aqui em cima. Vai vir com uma caixinha aqui. Você tenta pular, não consegue passar. Então você vai fazer o quê? Joga isso aqui pra cá. Vai vir aqui. Subir. Não recomendo você crescer a caixa aqui, pô. Pera. Como eu tava dizendo, você vai, né? O jogador vai entrar aqui e vai ficar, oh, mas eu jogar a caixa quebra. Aí você vai ver que tem essa caixa que não quebra. Aí você vai vir aqui, vai empurrar. Como eu tava dizendo, você vai empurrar a caixa. Vai pular pra cá. E agora eu consigo mostrar o bagulho diminuir. Deixa eu ver. Olha, não cresce, tá vendo? Ele só dá dano e você consegue matar ele. Sobe aqui em cima. Essa caixa pra cá. Eu sinceramente não sei o que aconteceu ali. Eu acho que foi algum bug de colisão. Agora foi. Você vem aqui. Atira. Sobe. Você zera o jogo. Obrigado por jogar. Voltar ao menu principal. Muito bem. Esse aí foi o meu jogo. Esse foi o meu projeto. Meu primeiro jogo. E sim, eu sei, ele não é, nossa, uma coisa incrível, não é nenhum GTA 6 da vida, não é nenhum Forza Horizon, nada do gênero. E na verdade, até para padrões de jogos indies mesmo, ele é bem tosco. Tipo, pega um Hollow Knight aí, por exemplo, que é um jogo 2D também, e compara. O Hollow Knight ganha de 1000 a 0 do meu. Mas assim, foi só um jogo teste, é mais um jogo de estudo, só para me aprender mesmo. E eu pretendo sim, futuramente atualizar ele, pôr mais coisinhas, efeitos, partículas, tudo mais. E eu pretendo melhorar ele, deixar ele mais divertido, com mais fases, mais inimigos, mais mecânicas, incluindo aquela mecânica de diminuir os objetos, fazer com que você tenha um limite de balas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do meu jogo. Aproveita, segue o canal, dá um like, compartilha e segue lá minha página da itch.io também. O link está na descrição. Ou nos comentários, não sei, talvez o YouTube queira me ferrar. Obrigado aí pra todo mundo e tchau.
Fatos curiosos desse jogo. Eu não comecei a produzir ele nem no primeiro nem no segundo dia. No primeiro dia eu tava na escola de noite quando recebi a notificação. E eu só fui começar a fazer o jogo no dia 13 desse mês de novembro, se não me engano. Talvez seja um dos motivos pelo qual eu não consegui pôr tanta coisa, né?